Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sei que vocês estão cansados de física, mas infelizmente esse assunto ele tem que ser tratado aí de uma forma bem mesmo embasada para que vocês não tenham dificuldade quando vocês forem para o ensino médio. Então, vocês sabem que eu não gosto assim de explicar de qualquer jeito. Então, eu tento de todas as formas possíveis fazer que vocês entendam. Então, hoje a gente vai iniciar aí a aula, uma parte, né, sobre força e aceleração. Eu espero que na próxima aula, quando a gente for falar do outro assunto, a gente já finalize e já entre em biologia, mas por enquanto a gente continua em física e a gente vai trabalhando de uma forma devagar. A gente não precisa ter agonia, não precisa ter pressa. Então, vamos lá. Então, o que é inércia? Inércia você vai entender conforme a gente for, na verdade, formando os conceitos aqui nessa aula, tá? Você vai entender mais ou menos o que é a inércia. Então, a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, e essa parte do movimento retilíneo uniforme, eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender de boa, tá? Então, o que a inércia aí tem a ver com esse sentido? Então, um corpo em repouso ou no movimento retilíneo uniforme, né, que a gente chama de MRU, é manter o seu estado inicial, ou seja, né, permanecer num sentido em que não há aplicação de forças externas. O que seriam essas aplicações de forças externas? Então, vamos utilizar esse exemplo aqui. Então, nós estamos vendo aí um bloco, né? Pode ser qualquer tipo de corpo, pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, qualquer coisa. Pode ser até algo que você faz no dia a dia, empurrar uma cadeira ou algo do tipo, né? Nós temos aí um corpo, que é esse quadrado aí. Deixa eu botar aqui o laser para a gente tentar entender melhor. Então, aqui nós temos um corpo. Ele está em repouso, a força é zero, porque não tem nenhuma força aqui sendo exercida sobre esse corpo, tá? E ele está em repouso. Até aí, beleza. Vamos entender somente a parte de repouso por enquanto, depois a gente fala de movimento retilíneo uniforme. E aí, o que acontece? Você vai lá naquele corpo e você realiza ali um processo de força, né? Aplica uma força sobre aquele objeto. E você realiza um movimento. A partir do momento que você realiza movimento, né? A gente tem aí uma mudança em relação ao estágio inicial daquele corpo. Mas aí chega um momento que você para de mexer e ele volta a ficar em repouso novamente e não tem aí uma força externa, tá? Então vamos entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Então o movimento retilíneo uniforme, o MRU, né? Ele acontece da seguinte forma. Você tem aqui um carro, por exemplo, tá? E este carro, ele está aí numa velocidade constante, ou seja, ele está a 20 km por hora. Quando eu mostrar a animação aqui para vocês, vocês vão entender melhor. E aí, conforme ele vai indo aqui nessa reta, ele continua com 20 km por hora, tá? E aqui a mesma coisa. Então, isso é movimento retilíneo uniforme, ou seja, né, o corpo ele permanece numa velocidade constante, exceto quando uma força externa, né, mude a questão da proporção daquele corpo em que ele se encontra. Então, o movimento retilíneo uniforme ele vai mudar a partir do momento, por exemplo, se o carro encontrar uma lombada, por exemplo, já vai ser um obstáculo para o quê? Para ele acelerar, ou seja, ele vai diminuir a velocidade para passar pela lombada. Então, ele só se encontra em movimento retilíneo uniforme a partir do momento em que ele está numa velocidade constante e essa velocidade não possui aceleração. Ou seja, se não possui aceleração, não tem diminuição da velocidade e não tem aumento da velocidade, tá? Então, vamos ler aí para terminar a explicação, né? Então, o movimento retilíneo uniforme é quando a velocidade do objeto é constante, ou seja, essa velocidade ela não é alterada em nenhum momento.
Um corpo que realiza aí o movimento retilíneo uniforme não possui aceleração, ou seja, ele não vai diminuir a velocidade e ele não vai aumentar. Tanto é que a gente viu que a aceleração não é ir mais rápido. A aceleração é variar a velocidade, ou para menos ou para mais. Então, como não houve aí nesse desenho, a aceleração foi 20 km por hora, 20 km por hora e 20 km por hora, vai continuar assim, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês uma animação referente a isso que a gente está estudando, né? Sobre o movimento retilíneo uniforme, para você tentar entender bem melhor. Então, aqui a gente tem aí um bonecozinho, né? Um corpo. E aqui a gente tem outro corpo, que é um objeto aqui, no caso, né? Uma caixa. Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma geladeira aqui, poderia ser uma pessoa, uma lata de lixo, etc. E o que a gente vai fazer aqui, tá? Você vai ter aí as forças, né? Aí a gente vai selecionar aqui. Você opta também, se você quiser colocar valores, soma das forças, a massa, aí no caso nós temos 50 quilos, e a velocidade, tá? Então a velocidade vai ser medida aqui nesse velocímetrozinho. E o atrito? O atrito, por enquanto, eu não vou querer, tá? Eu vou deixar aqui o atrito, menos atrito. Não é nem nenhum, é menos, tá? E aí você viu que quando eu mexi aqui, ó, você percebe que essa parte aqui muda, né? Ocorre aí a mudança. Deixa eu voltar aqui de novo que desconfigurou. Ó, ocorre aí a mudança dessa parte do chão, tá? Então eu vou botar aqui de novo esses valores, velocidade. E aí o que eu vou fazer, tá? Aqui embaixo eu vou aplicar uma força aqui sobre esse corpo, ou seja, sobre esse objeto aqui. Ó, eu vou vir aqui e vou aplicar a força, ó. Força aqui. Vou colocar mais ou menos 500 newtons aí, ó. Aí o que acontece? Tá? Você percebe que esse objeto aí, esse corpo, na verdade, ele tá em que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. Tanto é que aqui no velocímetro nós temos aí a velocidade, né? E aí você percebe que o atrito aqui embaixo não está interferindo. Por quê? Porque o corpo ele está em movimento e a velocidade não vai variar aqui, vai continuar sempre a mesma. Então isso é movimento retilíneo uniforme. É quando um corpo ele está em movimento e ele vai continuar naquela velocidade constante, pode ser eternamente ou pode ser não. Mas vamos supor que a gente forme aí um atrito, tá? A gente vai mudar aí o solo. Vou botar aqui. Ó, já fica um pouco mais aí o atrito. Aí o que acontece com relação ao atrito do chão, né? Vai fazer esse corpo mudar a velocidade. Tanto é que você está vendo que a velocidade está diminuindo aqui, ó. Ok? Ó. Então, o que aconteceu aqui? O atrito, ele interferiu na aceleração, ou seja, ele interferiu na velocidade. Ok? E eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui em relação ao movimento retilíneo uniforme e em relação ao atrito, que foi a aula que a gente teve anteriormente, né, na aula gravada. Então, vocês conseguem entender que o atrito aqui, ó, do chão interfere, tá? Num movimento de um determinado corpo. Ou seja, o atrito, ele exerce uma força sobre o corpo. Então, vamos voltar para nossa aula, tá? Então, a gente estava aqui no carrinho, né? E eu acho que vocês já entenderam melhor a questão do atrito, o movimento retilíneo uniforme, que é uma velocidade constante, e vocês entenderam também a questão das forças em newtons. Então, forças provocam mudança na velocidade, dependendo do tipo de força que é exercida, e provoca acelerações, que foi o exemplo que eu dei lá do bonequinho lá empurrando aquele caixote lá.
Então, é isso que acontece quando um carro aumenta sua velocidade ou quando um carro freia, né? Então, ele está em repouso em um determinado momento, depois ele pratica aí uma força sobre o carro, essa força vai ser determinada pelo motor do carro e pelo controle da pessoa também. Então, a segunda lei de Newton diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, e que tem a mesma direção e o mesmo sentido de força, tá? Então, como qualquer lei, significa aí que a segunda lei permite fazer previsões. No caso, previsões sobre como será o movimento do corpo sob a ação da força, dependendo da força que você exerce em um determinado corpo, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos um corpo em inércia aí, com aceleração igual a zero, tá? Mais na frente eu vou explicar o que é inércia, tá, gente? Por enquanto, eu ainda não conceituei ainda o que é inércia muito bem. Então, nós temos aí, né, um carrinho, e nesse carrinho nós temos um pezinho aí, ou seja, uma massa, tá? Peraí, só um momentinho aqui. Uma massa aqui. E o que acontece? A força, ela é aplicada aqui por uma pessoa, né, que faz com que ocorra a aceleração de zero aí para mais ou para menos. Isso é uma coisa que vai depender da força externa que está sendo exercida, igual do bloquinho lá que eu mostrei para vocês. Então, a força ela é exercida sempre no mesmo sentido, tá? Veja também que quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos aqui uma moto. A moto, ela tem uma massa pequena, né? Uma massa baixa. E a gente percebe que a inércia também vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque não há tanta força para retirar aí a moto do lugar. Isso já acontece o contrário em relação a um caminhão. O caminhão, ele vai ter que ter uma força maior aí para ser exercida, para que ocorra o movimento dele. Então, por exemplo, quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, mais difícil de tirar do repouso. Então, uma moto é mais fácil de tirar do repouso porque ela é pequena, tá? Ela tem uma massa menor. E o caminhãozão aí, ele vai ter uma dificuldade a mais porque ele tem uma massa maior. Então, vai ser mais difícil tirar do repouso. Por isso que alguns carros, quando eles estão... carros grandes, que eu digo ônibus, eu digo também carretas, aquelas carretas que tem containers, elas andam assim numa velocidade bem lenta, né? Ou seja, tem uma aceleração mais baixa, justamente por causa da sua massa, que é muito grande. Então, a figura abaixo mostra como a força, né, utilizada aí, por exemplo, como um tapinha que você dá numa bola de boliche e numa bola de tênis. E o que acontece aí, tá? Para comprovar essa questão aqui que eu falei da massa menor e da massa maior em relação à inércia. Então, o que acontece aqui? Então, você bate aí na bola, né? Bolinha não, né? Um bolão, que no caso é a bola de boliche, você percebe que a partir do momento que você faz isso, a bola ela vai, mas ela vai devagar, tá? E quando você faz isso com a bola de tênis, já é mais rápido. Mas isso acontece por quê? Porque é mais fácil você tirar do repouso uma bola dessa aqui pequena, ou seja, é mais rápido, a aceleração vai ter uma velocidade aí mais elevada do que uma bola de boliche. Porque a bola de boliche ela tem uma massa maior, ela é menor. Mas olha, isso vai depender da intensidade da força. A mesma intensidade de força que você exercer aqui na bola de boliche, você vai ter que exercer na bola de tênis. E aí você vai perceber que quanto maior a massa, né,
mais dificuldade esse corpo vai ter para se locomover. Então, deixa eu passar aqui. Então, veja como fica a relação entre massa e os módulos da força. A gente vai utilizar, no caso, essas formulazinhas aí, tá? Pode ser, no caso, a fórmula para aceleração, A igual a F dividido pela massa. Ou F igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, força é F, massa M, aceleração letra A, tá? Então, F é o módulo de força, que no caso ela deve ser entendida como a resultante de força que vai atuar, isso a gente já falou, pode ser um tapa na bola, pode ser um empurrão de algum objeto e assim por diante. M é a massa do corpo, ou seja, o peso. Isso foi uma coisa que a gente viu também lá na nossa animação. A é o módulo de aceleração, ok? Então, nós temos aí um exemplo, né, dessa questão aí dos 3 conceitos: aceleração, força e massa. Então, 1 newton é a força necessária para acelerar em 1 metro por segundo, uma massa de 1 quilo, por exemplo. Então, vamos ver aí a questão da aplicação da segunda lei de Newton. Usando vetores, as fórmulas ficam assim. Então, a gente vai colocar aqui, né, a setinha em cima aí representando vetores, tá? O único que não vai ter aí essa setinha vai ser o M. Até porque isso aqui não tem relação com vetores, tá? Indiretamente sim, mas não diretamente. Então, lembre-se de que a aceleração tem a mesma direção e sentido da força, ok? Por isso que eles têm a setinha aqui em cima. Então, veja uma aplicação da segunda lei de Newton. Qual será o módulo da resultante das forças aplicadas sobre um corpo com massa de 10 kg que se move em linha reta com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Então, a gente usa essa formulazinha aqui. F é igual a M vezes A. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu gosto de usar a canetinha porque eu gosto de apontar de onde que vem o número. Então, M é a massa. E a massa que o problema deu aqui foi 10. Então, você põe 10 aqui, né? E a aceleração? A aceleração ele também deu aqui, ó. Mas só que ele deu em metros por segundo ao quadrado, né? E aí você joga aqui. Pronto, é fácil, é simples, é só você multiplicar 10 vezes 5 igual a 50 newtons. Então, o módulo da resultante aqui é 50 newtons. Então, como você vê, a segunda lei de Newton nos diz: quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração, tá? Ou seja, quanto maior um carro, menor vai ser a sua aceleração, que determina a força e imprime nele. Quanto maior a massa, maior vai ser a força necessária. Ou seja, para um carro grande se movimentar, ou algum outro tipo de objeto grande, nós temos que dar uma força maior para imprimir determinada aceleração. Então, podemos repetir isso em outras palavras. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Então, a inércia, ela é exatamente isso. Agora a gente conceitua a parte da inércia, tá? A inércia, ela está relacionada aí com a massa de um corpo. Então, você acaba de descobrir, então, que a massa de um corpo representa a medida de sua inércia, sendo necessária para que ela adquira certa aceleração, mudando a sua velocidade. Então, a gente pode compreender a questão do caminhão, como eu já tinha falado para vocês, né? E isso acontece, por exemplo, com aqueles veículos em que não tem aqui a carga em cima, né? E aí, a partir do momento que você coloca uma carga, ele vai ter aí vai ter que, na verdade, ter uma força aí sobre ele que seja maior do que quando ele não tem uma carga, ou seja, ele não tem uma massa nele, ok? Então, você pode compreender aí por que um caminhão sai carregado com muita mercadoria demora mais para adquirir uma certa velocidade do que se estivesse vazio, como é o exemplo abaixo. A força desenvolvida pelo motor produz uma aceleração menor no caminhão cheio.
do que no caminhão sem carga, uma vez que a aceleração de um corpo submetido a uma força é inversamente proporcional à sua massa. Então, gente, na próxima aula a gente vai focar nessa parte de ação e reação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei bastante, gostei de falar um pouco sobre essa questão da inércia. E a gente tira dúvida aí no Google Meet. E qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço para vocês, meus queridos alunos, que eu amo demais.